Olá pessoal, hoje nós vamos falar das propriedades da madeira. Bom, no Brasil a madeira é essencialmente utilizada para coberturas, cimbramentos, e cimbramentos são o conjunto de escoras e formas, né, para a moldagem das estruturas de concreto. Também é muito utilizado para pontes, viadutos, passarelas, né? E também para linhas de transmissão de rede elétrica ou de telefonia. Então, basicamente, é usado para esses 4 fins, né, no Brasil. O que nos importa aqui nesse curso são as estruturas de madeira, então mais comumente usado em coberturas, ok? E a madeira tem algumas vantagens em relação às estruturas de concreto e estruturas de aço. Que vantagens são essas? Bom, a primeira vantagem é que para você fazer uma estrutura de concreto, você precisa de areia, de brita, de cimento, e esses elementos são retirados da natureza sem nenhuma reposição. Ou seja, para fazer uma estrutura de concreto, você precisa extrair da natureza coisas que você não pode repor. A mesma coisa acontece com a estrutura de aço, né? O aço é um elemento mineral, então você não consegue repor isso aí. Já a madeira, você extrai a madeira da natureza, mas você pode replantar, né? Repor na natureza o que você extraiu. Então essa é uma das vantagens do uso da estrutura de madeira. A outra vantagem é em relação à relação resistência e peso. Você consegue ter, com estruturas de madeira, uma boa resistência com peso baixo, ao passo que estrutura de concreto e estruturas de aço, você, para ter alta resistência, tem que ter alto peso, né? Então essa é uma outra vantagem da madeira, ter alta resistência com baixo peso, ok? A madeira que será objeto de estudo nosso nesse curso são as madeiras moles e as madeiras duras. As madeiras moles, elas são provenientes das gimnospermas coníferas, e as madeiras duras provenientes das angiospermas dicotiledôneas. São exemplos aí de madeiras coníferas, pinhos e araucária, entre outros, né? E exemplos de dicotiledôneas são as madeiras duras, o angico, angelim, aroeira, né? Peroba, todas essas madeiras são mais comuns em edificações civis, ok? Mas, além dessas madeiras, existem outros tipos, né? Por exemplo, a madeira compensada. A madeira compensada, ela é feita com várias placas de madeira sobrepostas, e cada camada dessa tem a fibra em uma direção diferente. Então você coloca uma camada com a fibra em uma direção e outra camada com a fibra em outra direção, isso para aumentar a resistência. Por exemplo, aí o OSB. OSB, que significa Oriented Strand Board, né? Então são muito utilizados no dia a dia, mas não como estrutura, né? Não é uma madeira estrutural. A mesma coisa acontece com a madeira recomposta, por exemplo, o MDF. Quando se fala em madeira recomposta, você está, por exemplo, reaproveitando a madeira. Então você pega a serragem da madeira e coloca uma resina sintética ali para fazer a aglomeração, e aí você então prensa essa madeira através dessa resina. Isso é uma madeira recomposta. O MDF é um exemplo, né? MDF significa Medium Density Fiberboard, ok? Então MDF. Mas essas madeiras não serão utilizadas durante o nosso curso, nós não vamos trabalhar com elas estruturalmente, né? São mais utilizadas para móveis, né? Móveis domésticos aí. Então nós vamos trabalhar com a madeira conífera e a madeira dicotiledônea, ok? Características fisiológicas da madeira. Então, um tronco de uma árvore possui algumas camadas. Nós vamos ver a função dessas camadas. A primeira camada é a casca, e a função da casca do tronco é a proteção do tronco, proteção de qualquer agressão externa, né? Isso é a proteção da árvore, então.
Logo após essa casca, tem uma pequena camada que é o câmbio. A função desse câmbio é fazer a regeneração da casca da árvore. Então, se qualquer agressão externa, qualquer pessoa faz um corte, por exemplo, né, na casca da árvore, esse câmbio então vai tentar regenerar aquela agressão, regenerar aquele local que foi danificado, né? Então o câmbio tem essa função aí, é um tecido de regeneração do tronco da árvore. Logo após vem algumas camadas que é o branco do tronco, o branco da madeira. Esse branco da madeira é chamado de alburno. E a função desse alburno é conduzir todos os nutrientes que a árvore precisa. Então, todo nutriente que a árvore precisar vai passar aqui pelo alburno, né? Se você cortar um tronco de uma árvore, cortar esse alburno aqui, a árvore vai morrer, porque a condução dos nutrientes que ela precisa, toda a seiva que ela precisar, né, tem que passar aqui pelo alburno, tá? Logo após vem a parte dura do tronco da árvore, que é o cerne, né? Essa parte dura da árvore aqui é o cerne. Então a resina está armazenada aqui. E praticamente toda a resistência do tronco, da madeira, está nesse cerne aqui. Esse alburno que está em volta aqui, a resistência é baixíssima, né? Mas o cerne é onde a resistência é alta. E lá no meiozinho do tronco está a medula. A medula, ela vem do início do crescimento da árvore, ou seja, as primeiras camadas surgem aqui na medula e depois vai crescendo, surgindo então o cerne, o alburno e o câmbio e depois a casca, né? Então essas aqui são as características fisiológicas do tronco de uma árvore. Características físicas da madeira. A primeira característica é a anisotropia. O que significa isso, né? Isso significa diferentes resistências em diferentes direções. Então, se você pegar aqui, ó, um pequeno tábua, por exemplo, né, uma pequena peça de madeira aqui, você pode observar aqui nessa parte lateral a direção das fibras. Nesse caso aqui, as fibras estão na vertical, né? Então você tem uma direção longitudinal. Essa direção longitudinal é paralela às fibras, né? Você tem uma direção radial, que ela é perpendicular às fibras, e uma tangencial, que é tangente às camadas que dão origem às fibras. Se você tracionar essa peça de madeira na direção longitudinal, você vai ter alta resistência. Porém, se você tracionar essa peça na direção radial ou na direção tangencial, ou seja, perpendicular às fibras, você vai ter uma resistência bem menor. Ou seja, numa direção você tem uma resistência, em outra direção você tem outra resistência. Isso é anisotropia, tá? Diferentemente do aço. O aço você tem mesma resistência em qualquer direção. Já na madeira não é assim. Observe que aqui aparece o seguinte, ó, na direção radial você tem um D90, na direção tangencial também um D90, na direção longitudinal um D0. O que significa isso aí? Na direção longitudinal é uma direção 0 grau com as fibras, ou seja, paralela às fibras. Na direção tangencial você tem uma direção 90 graus com as fibras, perpendicular às fibras. A mesma coisa na direção radial, você também tem uma direção 90, D90, ou seja, uma direção 90 graus com as fibras. Então, radial e tangencial é D90, ou seja, 90 graus com as fibras. E a longitudinal é D0, ou seja, 0 graus com as fibras. Isso é importante para o nosso curso, tá? Essas direções aqui vão influenciar muito nos nossos cálculos, ok?
Outra característica física muito importante é a umidade. Essa umidade vai influenciar diretamente na resistência da madeira. Então, uma madeira, por exemplo, de uma árvore recém-abatida, né, extraída na natureza, aí, ela vai ter uma porcentagem muito alta de umidade. Então, ela vai ter uma umidade promovendo aí uma saturação de água dentro desse tronco. Nesse caso, então, a madeira estará saturada, ou conhecida também como verde, né? A madeira está verde, a madeira está saturada. A umidade está muito alta. E a alta umidade diminui a resistência da madeira. Quanto menor a umidade, maior é a resistência dessa madeira. Então, quando você extrai a madeira, a saturação é grande, né? A umidade está muito alta. Aos poucos, naturalmente, essa umidade, depois de extraída a madeira, né, essa umidade vai diminuindo até atingir 25% de umidade. Quando atingir 25% de umidade, a madeira está no ponto de saturação, ou PS, tá? E a NBR que trata da estrutura de madeira é a NBR 7190. Então, para a NBR 7190, o ponto de saturação é 25% de umidade. Beleza. Depois essa saturação vai continuar, depois essa umidade vai continuar reduzindo aí com o tempo, né? Só que agora bem mais lento, mas ela vai continuar secando, né? Até atingir 12% de umidade. Quando ela atingir 12% de umidade, ela vai estar em equilíbrio, ou seja, vai estar numa umidade de equilíbrio. E esse ponto de 12% de umidade é um ponto ótimo para a resistência da madeira. Para você reduzir a umidade abaixo disso aí, abaixo de 12%, só se for com estufa. Ou seja, no meio ambiente, né, se você deixar naturalmente a madeira, você não consegue ter uma umidade abaixo de 12%, só com a ajuda de estufa. Então, 12% é a umidade de equilíbrio, é uma umidade ótima para ter a resistência. Aliás, é a umidade de referência que a gente trabalha a resistência da madeira aí. Para você calcular a umidade da madeira, a gente tem uma equaçãozinha aqui, ó. MU significa massa úmida, ou seja, a massa saturada, né? Menos a massa seca, ou seja, a massa quando você tem 12% de umidade, dividido pela massa seca. Isso vezes 100%, né? Porque a umidade é dada em porcentagem, tá? Mas nós não vamos trabalhar muito com isso aqui não precisa se preocupar muito com isso não. É interessante você saber o que é o ponto de saturação, que é 25% de umidade, e o ponto de umidade de equilíbrio, que é 12% de umidade, ok? Se a madeira está com umidade em 12%, nós dizemos que ela está na classe de umidade 1. Se a umidade está 15%, né, um pouco acima da umidade de equilíbrio, ela está na classe 2. E 18% de umidade está na classe 3. E 25%, que é o ponto de saturação, né, ela está na classe 4. Então a classe 1 é a melhor para se trabalhar aí com a madeira, a não ser que você consiga ter uma redução maior nessa umidade, abaixo de 12%, como eu disse, com o uso de estufa, e a resistência vai aumentar ainda mais, né? Mas aqui já é um ponto ótimo para se trabalhar com umidade de 12%. Uma outra propriedade física da madeira é a retração, ou seja, a variação do volume da madeira conforme a variação da umidade entre 25%, né, o ponto de saturação, e 0%. Então, se você varia a umidade, o volume dela também vai variar, ou seja, ela vai sofrer retração ou expansão aí. Isso é diferente em cada direção. Na direção longitudinal, essa retração ela vai variar de 0,1% até 0,4%. A retração é pequena em relação ao comprimento da peça de madeira. Agora, na direção radial, essa variação já vai de 3% a 6%, já um pouco maior, né?
E na direção tangencial, ou seja, tangente às camadas das fibras, né, ela vai variar de 7% até 14%. Isso aqui não é muito importante para o nosso curso, mas é bom vocês saberem que essa variação vai acontecer de acordo com a variação do volume. Outra propriedade é a dilatação, ou seja, a madeira também sofre variações no seu volume conforme a temperatura, né? Só que essa variação é muito pequena em relação a outras estruturas, por exemplo, em relação ao aço, né? O aço sofre grande variação nas suas dimensões conforme a variação da temperatura. A madeira já é bem menor essa variação aí. Nós nem consideramos isso no nosso dimensionamento, tá? Mas é bom vocês saberem, né? Outra propriedade é a deterioração, ou seja, ataques biológicos e ataques de fogo, né? Ataques externos aí. Isso aí pode prejudicar muito uma estrutura, né? Ataques de cupins, de brocas, enfim, vários ataques externos que podem acontecer nessa madeira. Densidade. A gente trabalha com dois tipos de densidade. A densidade real, que é a relação entre a massa e o volume da madeira, descontados os vazios internos, ou seja, vazios que estão cheios de água e ar. Tá? Em média, essa densidade varia de 1,53 gramas por centímetro cúbico, né? A densidade bem baixa aí. E a outra densidade é a densidade básica. Essa é a razão entre a massa seca e o volume em total saturação, ou seja, massa seca dividido pelo volume saturado, tá? E aí nós consideramos os vazios internos, né? Então, densidade básica, massa seca dividido pelo volume saturado, ok? Uma outra coisa que influencia bastante aí na resistência da madeira são os defeitos, né? Dificilmente você tem uma madeira perfeita, né? Não tem nenhum defeito. A maioria vai vir com alguns defeitos. E um defeito da madeira aí são os nós. Nessa foto aqui você pode ver um nó. Nesse ponto aqui é um nó. Esse nó ele vai influenciar na resistência da madeira, diminuindo a sua resistência, principalmente no esforço de tração, ok? Esse nó é produzido pelo crescimento dos galhos, né? Então, no ponto onde tem galho da árvore, vai aparecer esses nós aqui, tá? E ele diminui bastante a resistência da madeira. Outro defeito são fendas. Fendas é provocada pela secagem rápida da madeira, ou seja, a madeira sofre umas fissuras, né? Umas trincas aqui, tanto na lateral quanto na parte interna. Isso acontece muito, por exemplo, com eucalipto, né? Eles colocam uma chapa na ponta dos troncos de eucalipto para não acontecer essas fissuras, essas fendas, né? Mas a maioria acontece essas fendas. Isso é de acordo com a secagem. Quanto mais rápido sofrer essa redução de umidade, né, mais vai aparecer esse tipo de defeito, esse tipo de fenda, tá? Outro defeito são aí as gretas. Gretas é provocado pela separação das camadas internas. O crescimento das ações externas com o vento, por exemplo, né, forma essas gretas entre as camadas, principalmente do cerne ou do alborno, ok? Também isso provoca a redução da resistência da madeira. O abaulamento, né? Isso aqui é provocado por secagem, principalmente secagem rápida, mas também pode acontecer por armazenamento. Então a madeira sofre aqui, ó, esse abaulamento, né? Essa curva que vai acontecer aqui, ó. A gente chama de empenamento, mas o empenamento não é nessa direção, tá? Essa direção aqui é abaulamento. Já nessa direção, quando ele sofre uma curva nessa direção aqui, é chamado de arqueamento. Tudo isso aqui é por secagem ou armazenamento incorreto, tá? Outro defeito é o empenamento. Esse sim é o empenamento. Essa curva nessa direção aqui é o empenamento. Também por armazenamento incorreto ou por secagem.
Outro defeito são as fibras reversas. Isso aqui é quando você vai fazer a serra do tronco. No momento de serrar o tronco, pode aparecer a direção da fibra não coincidir com a direção da serragem, né? Então isso provoca aí as fibras reversas. Ou também provocar o crescimento irregular, ou seja, uma fibra reversa natural, né? Ou proximidade de nós, tá? Mas geralmente isso acontece por serragem que não é feito na direção das fibras, tá? Isso vai reduzir muita resistência. Isso acontece, por exemplo, com as ripas, né? Ripões. Geralmente o corte não é feito na direção da fibra e aí ela quebra exatamente por causa dessas fibras reversas aqui, ok? Então esses aqui são os defeitos que vão influenciar na resistência da madeira. As propriedades mecânicas da madeira. A primeira é a compressão. A compressão pode acontecer na direção paralela às fibras, chamada de compressão paralela. Pode acontecer na direção perpendicular às fibras, ou seja, D90, que é chamado de compressão normal. E pode acontecer na direção inclinada em relação às fibras, tá? Então, compressão paralela, compressão normal e compressão inclinada. Outra propriedade mecânica é a da tração. A tração pode acontecer também paralela às fibras, tração paralela, e também pode acontecer na direção normal às fibras. Esse tipo de tração não é muito usual, então nós não vamos calcular isso aqui. Nós vamos calcular apenas a tração paralela às fibras, ou seja, na direção 0 grau, ok? Cisalhamento. O cisalhamento pode acontecer na direção paralela às fibras, pode acontecer também na direção paralela às fibras, mas nesse sentido, chamado de cisalhamento rolling, e pode acontecer na direção perpendicular às fibras. Nessa situação, a resistência é alta. Já nessa situação aqui, cisalhamento paralelo ou cisalhamento rolling, a resistência é menor, ok? Um pouco menor, não é muito, mas é um pouco menor aí. A flexão é uma outra propriedade mecânica da madeira. O interessante é que na flexão ocorre compressão nas fibras superiores e tração nas fibras inferiores. E nos apoios, né, nas laterais, vai acontecer a compressão normal. Então a flexão, na verdade, é a junção de 3 esforços. É a junção de compressão nas fibras superiores, tração nas fibras inferiores e a compressão nos apoios. Além desses esforços, ainda acontece o cisalhamento paralelo, ou seja, a tendência é que uma lâmina deslize sobre outra lâmina de madeira. Então também acontece o cisalhamento, tá? Outra propriedade mecânica é o módulo de elasticidade, ok? A NBR 7190 traz a tabela do módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade longitudinal, ou seja, na direção 0 grau, ele é obtido em ensaios em laboratório. Os demais módulos, módulo de elasticidade transversal, ou seja, um módulo na direção 90 graus, e o módulo de elasticidade à flexão, EM, é obtido através dessas equações aqui, ó. Então, o módulo na direção 90 é o módulo longitudinal dividido por 20. Lembrando que o longitudinal é fornecido, né, tabelado, ou seja, fornecido por ensaio de laboratório. O módulo de elasticidade à flexão pode ser calculado 0,85 do EO para as madeiras coníferas ou 0,90 vezes EO para as madeiras dicotiledôneas, tá? Ok? O valor dos módulos de elasticidade na compressão e tração são considerados equivalentes. Então, tração e compressão para o módulo de elasticidade é o mesmo valor. Bom, sempre que for fornecida a resistência de uma madeira, isso é fornecido por ensaios, né?
elas faz referência à umidade de 12%, certo? Ou seja, a umidade de equilíbrio, né? 12%. Caso a madeira se encontre em uma outra umidade diferente de 12%, você precisa então calcular a resistência dela por essa expressão aqui, ó. Ou seja, a resistência da madeira em uma umidade qualquer é igual à resistência dela em 12%, que geralmente é fornecido, né? Que é obtido em ensaio, dividido por 1 mais 0,03, que multiplica a umidade que você vai estar calculando, menos 12, que é a porcentagem da umidade de equilíbrio. Então aqui você obtém a resistência da madeira em qualquer umidade desejada. Bom, pessoal, eu vou deixar agora aí 2 exercíciozinhos básicos para vocês treinarem, né, a calcular a resistência de uma madeira de acordo com a variação da umidade dela, ok?